Muito bem, senhoras e senhores, e hoje nós estamos aí em mais um programa, e hoje nós vamos falar, falamos na semana passada a respeito de autismo e TDAH. Nessa semana nós vamos voltar a falar um pouco a respeito, de maneira até de forma indireta e de certa maneira direta, a respeito do câncer, e porque nós vamos falar sobre endoscopia e colonoscopia. E hoje, para mim, em especial, é um programa muito, muito, muito especial, porque estou aqui, já vou até quebrar um protocolo e apresentar. Estou aqui com meu amigo Zé Soares. Zé Soares é um amigo de longa data. Eu acho, né, Zé, que já dá para a gente se considerar a velha guarda da Com medicina aqui certeza, de Rondonópolis, com certeza. né? Então, esse é um programa que está me dando muito prazer em gravar. Quero falar isso na frente das câmeras, porque a gente tem uma história aí junto, né, cara? Faz 20 anos que eu cheguei, acho que você deve fazer um pouco mais aí de Rondonópolis. Você é filho de Filho Rondonópolis, de né? Rondonópolis. Eu Exatamente. cheguei no meio do ano de 95, então já vou para 30 para 31 anos de Sim, Rondonópolis. eu cheguei em 2003 para 2004, né? Faz 20 anos aí de Rondonópolis. E quero novamente falar que é um grande prazer estar falando com você. Te agradeço muito ter vindo aqui para a gente falar a respeito de um assunto tão importante quanto esse. Nós vamos falar a respeito da endoscopia e colonoscopia, porque tem tudo a ver com o diagnóstico de câncer. E eu queria, sem dúvida nenhuma, falar com você, porque eu acho que você é a referência aqui, tanto em endoscopia como em colonoscopia, né? Quando a gente fala em cirurgia, a gente pensa em você, e também quando a gente fala nesses exames, o que a gente que vem em mente mesmo é o seu nome. Não estou rasgando cedo aqui, não, é porque é assim mesmo na cidade. A gente tem que dar o valor e para quem de fato merece, né, Zé? Então, muito obrigado por você estar aqui. E você, como a gente quebrou o protocolo, você está em mais um OncoCast, que é um programa produzido pela nossa clínica Oncoprime. Então, já apresentei aqui o meu amigo Zé Soares. E, Zé, eu queria, então, para a gente começar a conversar, eu queria que você falasse um pouco aí, até pela sua importância na medicina na região, eu queria que você falasse um pouco a respeito da sua história. Tanto a sua história na cirurgia, quanto seu vínculo aqui na cidade, né? Porque eu não sei se as pessoas, muita gente sabe que você é daqui, mas eu acho muito legal você falar isso, entendeu? Certo. Bom, eu quero agradecer primeiro pelo convite de estar aqui, né? Me sinto honrado. É um prazer muito grande estar compartilhando esse momento com você, meu camarada. Prazer imenso, né? Eu sou filho de Rondonópolis, nasci aqui perto da região de Pochorel, próximo do Morro da Mesa ali. E saí daqui para estudar, né? Fiquei 10 anos fora, retornei no meio do ano de 95. Então já tem aí 30 anos, mais ou menos, que eu estou em Rondonópolis de volta, né? Preferi voltar para minha cidade, porque minha família é toda daqui, meus amigos aqui, me sinto à vontade aqui, não me arrependi nem um pouquinho. E é um enorme prazer trabalhar aqui em Rondonópolis, né? Aqui a gente conquistou uma clientela grande, tem um nome a zelar, né? E quando eu voltei para cá, eu já voltei como cirurgião e endoscopista, né? Em 95, mais ou menos, a gente começou a operar inicialmente no Hospital Samaritano, depois fomos para a Santa Casa, abrimos o serviço de endoscopia na Santa Casa de 96 para 97, desde então nós atuamos tanto na área da cirurgia como da endoscopia na região. A gente nasceu quase junto da endoscopia, né? Quando eu aprendi endoscopia, a gente fazia ainda fibroscopia, não existia aparelho de vídeo. Então era um aparelho portátil, resolução muito baixa, e a gente acompanhou toda essa evolução tecnológica da endoscopia, né? Hoje os endoscópios têm alta resolução de Exato. imagem, nós temos aparelhos que aumentam a imagem até em 290 vezes, quase 300 vezes. Imagina isso. E se você vê a célula passando dentro do capilar. Parece brincadeira, mas hoje existem endoscópios que permitem você visualizar a hemácia passando dentro de um capilar, né? Então a resolução, os equipamentos evoluíram muito. Logo que a gente chegou também, estava assim, começando a videolaparoscopia e cirurgias por vídeo no Brasil, começou por volta de 92. Em 96 nós já estávamos fazendo videolaparoscopia em Rondonópolis. E progredimos também na videolaparoscopia. Nós começamos inicialmente fazendo as cirurgias mais simples, cirurgias de vesícula, depois fomos para cirurgias de cólon e as demais cirurgias abdominais, né? Hoje a gente não faz bariátrica por opção. Um colega da nossa equipe aí
pegou esse ramo aí, que foi o Dr. João Paulo, que hoje... João Paulo teve aqui. Exato. O Dr. João Paulo hoje é uma sumidade, né? Um cara que tem muita experiência em cirurgia bariátrica, né? É a referência na região. Né? E nós fomos para as outras videolaparoscopias e estamos aí até hoje. Então, eu fiz questão que você falasse, porque nós vamos falar sobre endoscopia e a colonoscopia aqui, e porque eu acho de uma importância ímpar no diagnóstico, né? A colonoscopia em especial foi uma baita revolução diagnóstica de câncer de intestino. Mas eu fiz questão que você falasse antes, porque ainda que você seja referência na endoscopia e nos exames, você tem toda uma formação, né? E você é um grande cirurgião, né? A gente presencia seu trabalho há muito tempo. Você se formou lá em Campo Grande, né, Zé? Campo Grande, eu fiz residência médica em Campo Grande. Foi. E o que te levou lá para o lado da endoscopia da coluna, dos exames na época? A cirurgia foi uma opção, né? Eu escolhi fazer cirurgia. Agora, a endoscopia, eu comecei na endoscopia de uma forma acidental. E eu me lembro bem de alguns professores que falavam assim, você não escolhe a medicina acaba te escolhendo, a medicina que te escolhe. E, considerando a endoscopia, foi assim que aconteceu comigo. Durante a residência de cirurgia lá, a clínica médica tinha um professor chamado Ivan, e esse professor era quem fazia as cirurgias e as laparoscopias rígidas. Imagina isso. A laparoscopia na época era feita com um aparelho rígido, com anestesia local em volta do umbigo, e o abdômen era insuflado com uma perinha, tipo essa de aparelho de pressão. E o professor Ivan, ele era um clínico, era um gastroenterologista clínico, e ele não tinha ninguém para auxiliá-lo, nem nas endoscopias e nem nas laparoscopias. E como eu vivia dentro do hospital e eu gostava muito do meio hospitalar e tinha disponibilidade, vamos dizer assim, ele me convidou para auxiliá-lo. E eu, sem compromisso nenhum, não tinha a menor intenção de fazer endoscopia, comecei a auxiliar o professor Ivan nas endoscopias. Tomei gosto pela coisa. Quando eu saí do hospital de Campo Grande, eu já saí fazendo endoscopias, né? E depois eu fiz alguns cursos, aperfeiçoei, tinha um curso no Hospital Sírio-Libanês, há uns 15 anos atrás, era um curso anual, e que se reunia, assim, os feras da endoscopia do país e do exterior, e fazia um curso de imersão de uma semana no Sírio-Libanês. Eu participei desse curso durante 6 anos consecutivos. Né? Cada vez que eu ia lá, aprendi uma técnica nova, etc. Porque na época que eu comecei a fazer endoscopia, não existia ainda endoscopia como especialidade. Né? Os serviços de residência de endoscopia estavam começando naquela época. Exatamente. Né? Então, eu não fiz residência em endoscopia. Eu fiz os cursos, depois eu fiz a prova do título de especialista, passei, e a gente foi desenvolvendo a técnica. Hoje, na área de endoscopia, nós fazemos praticamente as endoscopias de resolução, as terapêuticas, a gente faz praticamente tudo em Rondonópolis. Né? Aqui os procedimentos para tratamentos de hemorragias, varizes de esôfago, ressecções. Né? Aqui a gente faz mucosectomias de grandes lesões, a gente faz a ressecção submucosa, que é ISD, a gente já faz ISD em Rondonópolis. CPRE, que é um dos procedimentos que eu achei assim, mais difíceis para aprender. Né? A retirada de cálculo lá do canal do fígado. Então você tem que ter uma precisão com o aparelho, movimentos mínimos, delicados, não pode tremer, senão você não consegue fazer. Então, assim, a gente foi evoluindo nesses anos, e já são 30 anos fazendo endoscopias, né? Já temos alguma experiência na área. Então, eu ia te puxar, porque você já entrou aí numa pergunta que eu ia te fazer a respeito da endoscopia. Vamos começar falando da endoscopia, então, depois a gente fala um pouco da colonoscopia. Mas quando a gente fala da endoscopia, o que as pessoas às vezes pensam, né, é aquela história do seguinte, né? Eu tô com gastrite e o fulano me pediu endoscopia para ver se eu tenho gastrite. Isso eu queria abordar e queria que você falasse das indicações, porque a endoscopia, obviamente, não é só isso. Você vai lá para ver, mas o que você falou foi a endoscopia terapêutica, inclusive. Né? Essa semana eu peguei no consultório uma senhora e ela falou, estava em tal cidade, tive uma hemorragia digestiva e tinha acabado de chegar um médico e ele tinha uma sonda. Acho que você lembra da Sangstack Blackmore lá. E depois... Sim. E depois me mandaram para Campo Grande fazer uma ligadura, né? E tudo isso é feito por endoscopia, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente, até de uma maneira assim um pouco mais tranquila, porque o objetivo é isso mesmo, para as pessoas saberem
as indicações, né? Além da terapêutica para gastrite, etc. Você tirou, retirada de corpo estranho, você tirou uma moeda que meu menino engoliu, você lembra disso? Há muito tempo atrás, o Lucas era pequenininho. Falar um pouquinho das Certo. indicações, então. Então, a endoscopia, ela tem inúmeras. A indicação da endoscopia hoje é muito vasta, né? E eu sou da época que, quando o médico indicava uma endoscopia para o paciente, ele perdia o paciente, né? Porque a endoscopia era um exame sofrível. Hoje, a gente tem, assim, até fica gratificado em ver os pacientes chegando no consultório pedindo para fazer uma endoscopia de uma forma preventiva. Então, nós estamos vivendo uma era da medicina em que está tendo uma virada. A medicina, até pouco tempo atrás, se me preocupava muito em diagnóstico e tratamento. Ou seja, eu ia diagnosticar já uma doença. E hoje nós percebemos um aumento crescente no nosso consultório e dos demais colegas de pacientes que nos procuram não para se queixar de uma doença, mas para fazer um exame preventivo. Sim, eu penso a Né? mesma coisa, eu também Então, percebo isso. a endoscopia está caminhando para isso também. Né? A endoscopia, até então, é um exame que se faz quando o paciente tem uma queixa, mas essa ideia já está mudando. Né? Não existe ainda um protocolo definido, já estou adiantando, para dizer assim, pacientes a partir de tal idade têm que fazer uma endoscopia de rotina. Mas já existe um consenso de que pacientes acima de 50 anos devem fazer uma endoscopia com uma certa frequência. Pacientes que têm um risco maior, pacientes que têm histórico familiar, pacientes etilistas importantes, pacientes tabagistas importantes, pacientes obesos, esses não precisam esperar até os 50 anos, mesmo sem sintomatologia, né? Quando o paciente, até pouco tempo atrás, vamos dizer assim, existia o tratamento mais conservador. O paciente chegava no teu consultório e se fosse um paciente jovem, você faria primeiro um teste terapêutico, daria primeiro uma medicação e se não melhorasse, faria uma endoscopia. Hoje, boa parte dos médicos já tem um comportamento um pouco diferente. O paciente chegou com uma sintomatologia que aponta para aparelho digestivo alto, estômago ou esôfago, e que não é mais um quadro agudo, um quadro de poucos dias e que tem uma justificativa assim bem visível. Por exemplo, doutor, eu amanheci na segunda com a dor de estômago, mas no final de semana eu enchi o bucho de cachaça, ou eu comi demais. Então, tem uma explicação. Esse paciente não precisa fazer uma endoscopia. Mas aquele paciente que está alinhadinho com a sua dieta, que está bem, que não mudou os seus hábitos e que já está 15, 20 dias com queixas gástricas, não necessariamente eu tenho que esperar que ele chegue aos 40 ou 50 anos para fazer uma endoscopia. Por quê? Hoje a endoscopia é um exame muito simples. É um exame que praticamente tem risco. Viver é um risco. Mas o risco de uma endoscopia hoje é extremamente baixo. Né? Eu tenho 30 anos fazendo endoscopias e colonoscopias, eu nunca perdi um paciente no exame. Isso é muito importante Entendeu? falar. Então é extremamente seguro. Agora, um alerta que a gente faz, como em qualquer serviço médico, fique atento aonde você faz a endoscopia, porque realmente pode ter algumas intercorrências. E a clínica tem que estar preparada para intercorrência. Então, às vezes, pacientes que têm alergias, é comum chegar, doutor, eu tenho uma alergia a tal coisa, não é um risco aumentado para mim? Não, não é um risco aumentado para você. Tá? Porque a clínica que vai proporcionar esse exame para você, ou qualquer outro exame um pouquinho mais invasivo, que você precisa de uma medicação, ela já tem que estar preparada. Exatamente. Ela tem que saber que, de repente, qualquer paciente pode ter uma reação alérgica, e a clínica tem que estar preparada, e o médico tem que estar habilitado para fazer, para socorrer, vamos dizer assim. Né? Essa é a nossa prática aqui também. A Sim. gente, como faz infusão de quimioterapia, tem que estar preparado, né? Exato. Porque a gente também nunca teve nenhum problema, mas se obviamente tiver... Em reação alérgica simples, sem nenhum problema. Se obviamente tiver, eu tenho sala de emergência, eu tenho uma UTI, uma ambulância, uma UTI móvel, eu parado aqui do lado, que eu acho que as pessoas já viram, porque vira e mexe sai para a cidade. Então, você falou muito bem. E uma outra coisa que você chamou atenção, que eu acho que a gente deve falar aqui, é o seguinte:
Em outras ocasiões, nós falamos a respeito de transplante hepático, por exemplo, e foi falado assim, olha, aqui uma ideia que foi falada até pelo professor Orlando, ó, a gente não deve ter serviços de transplante no Brasil todo. A gente tem que ter serviço de transplante concentrado. Sabe por quê? Porque quanto mais a pessoa faz, mais habilitada ela está e melhor é o resultado. Se você pulverizar, talvez você não vai ter resultados tão bons. Isso ele falou aqui numa conversa que a gente teve, eu achei de uma maturidade muito grande. E serve para o que você acabou de falar, né? Você tem uma larga experiência. Quanto mais você faz, mais você sabe que, olha, posso ir até aqui. Eu recebi hoje, por esses dias, eu recebi uma paciente que um tumor de endométrio que você ressecou. E você ressecou a lesão dela, até pediu um outro painel. Foi, obviamente, uma endoscopia de tratamento, né, cara? Mas, veja bem, você tem que saber até onde você vai, né? Com Isso é só a certeza. experiência que te dá, né? Então, eu achei muito pontual isso que você disse, né? Porque as endoscopias, você tem desde uma endoscopia diagnóstica simples, Sim, que é um exatamente. exame extremamente simples, tranquilo, de um risco praticamente baixíssimo. Mas na endoscopia, você pode fazer procedimentos de alta complexidade e de riscos maiores, né? Por exemplo, você trabalhar no estômago, você tem um risco, você trabalhar no esôfago, o risco é maior. Exato. O limite de até onde eu posso ir no estômago é 1, até onde eu posso ir no esôfago, tem que ter mais cautela, né? A parede de esôfago é mais fina. Então, principalmente quando você aventura no mundo dos procedimentos endoscópicos, você tem que ter muito mais cautela, muito mais feeling, muito mais precisão para não cometer iatrogenias, né? E uma das vantagens que a gente acaba levando é o fato da gente ser cirurgião e fazer cirurgia desses órgãos também. Verdade. Então, isso nos dá uma tranquilidade, Segurança uma mesmo. experiência, uma segurança muito maior. Porque a gente opera esôfago, a gente opera estômago, a gente faz cirurgias aí das mais variadas. E não paramos, a gente continua fazendo. Ô Zé, eu fui fazer endoscopia lá com vocês, acho que até quem fez em mim na ocasião foi o Henrique, e procedimento muito simples, eu até pedi para ele, falei, olha, eu não quero ser sedado, só faz anestesia local, fiz sem nenhum problema e tal. Por que eu estou falando isso? Para a gente tirar um pouco o preconceito, depois nós vamos falar da coluna, que o preparo é um pouquinho mais delicado, mas eu queria que você falasse como que é realizada a endoscopia em especial agora, desde o preparo até a realização, para a pessoa que precisar fazer não perder o medo, Sim. não é? Ó, o que precisa para fazer uma boa endoscopia? Jejum. Estar em um jejum prolongado de no mínimo 8 horas. Sei que tem clínicas que pedem jejum de 6 horas. A nossa clínica pede de 8 a 12 horas. E mesmo assim, alguns pacientes chegam com o estômago cheio. Boa parte dos pacientes que vão fazer endoscopia vão fazer porque tem problema de estômago. E esses problemas eles podem levar a um retardo de esvaziamento gástrico. Tá? Então, não é raro paciente ir para endoscopia com jejum de até 12 horas, quando a gente realiza o exame estômago está cheio. Aí ele tem que se preparar e voltar no outro dia para repetir o exame com um jejum mais prolongado. Então, isso não é raro, não, né? Então, para você fazer uma boa endoscopia, jejum. Posso tomar água? Pode. Você pode tomar água até 2 horas antes do exame. É tranquilo. A lavagem do esôfago e do estômago até ajuda no clareamento do exame, tá? Quanto à sedação, muita gente consegue fazer endoscopia sem sedação. Então aqui a gente recebe muito paciente das cidades vizinhas. E tem pacientes que não têm acompanhantes. Eles chegam, vêm dirigindo e, lógico, se tomar o sedativo, eles não podem voltar dirigindo. Então eles pedem. E a gente faz uns testezinhos rápidos, né? Borrifa um pouquinho de xilocaína na língua, coloca o dedo na língua dele para ver a reação. Então, muitos pacientes toleram tranquilo. Agora, tem pacientes que têm uma alta sensibilidade da garganta. E a gente sabe que vai ser sofrível o exame e não vai ser um exame de qualidade. Então, a gente conversa com esses pacientes e explica, olha, você precisa ter um exame que te ofereça um resultado confiável. Não adianta eu só passar o tubo em você e tirar o tubo e falar que fiz o exame. Não, eu quero visualizar e ter precisão. Então é melhor você marcar esse exame com o tempo, traz um acompanhante, vamos fazer uma coisa bem feita, né? E a gente consegue, explicando, convencer alguns que queriam fazer sem sedação a marcar para um outro dia que ele tenha a disponibilidade de fazer com sedação.
Porque a grande vantagem da sedação é que nos possibilita fazer o exame com muita tranquilidade, sem o paciente reagir. Se tiver que perder mais tempo para examinar uma lesão, a gente perde. E principalmente os pacientes com mais idade, né? É diferente o paciente do jovem, o exame do jovem do idoso. Do idoso é diferente, né? Você sabe que o paciente jovem, ele dificilmente ele vai ter alguma doença grave, né? Então, quando você vai fazer o exame de um jovem, apesar de poder aparecer, geralmente você está procurando uma gastrite, uma esofagite refluxo, que agora está aumentando bastante. Então, é um exame que você faz até mais tranquilo. Quando você faz a endoscopia do idoso, de cara mesmo, a mucosa do esôfago, ela já tem um processo de envelhecimento, já tem muitas irregularidades e que você tem que prestar atenção. Então, às vezes, você tem que lavar melhor esse estômago. Quando o estômago está irregular, você tem que lavar esse estômago, tirar toda a sujidade. Às vezes, você tem que usar corantes para ficar mais precisa a visualização das imagens. Hoje, o nosso equipamento ele tem alguns recursos de imagem que você não precisa fazer a cromoscopia. Você aperta um botãozinho, ele já te dá uma imagem colorida, com contraste. Então, os aparelhos hoje têm muita resolução. E esse é um exame que você vai ter que fazer com muito mais cuidado. É a mesma coisa você fazer um exame de pele para ver lesão de pele em um cara de 20 anos e um idoso de 80 anos. Sim. Você vai ver que você vai ter muito mais lesões de pele em um idoso de 80 anos. Você vai perder mais tempo lá com a tua lupinha, olhando todo o corpo dele. Exato. E o paciente de jovem, ele vai ter uma lesão pontual. Sim. Vai chegar, doutor, é só essa aqui que eu tenho. E você vai ter mais tranquilidade e mais rapidez no exame. Zé, CEDO, quanto tempo a pessoa tem que ficar lá depois do exame, em média, mais ou menos? Porque vocês têm uma sala, né, no seu local de realização de exame, você tem uma sala de recuperação, digamos assim. Uma sala de recuperação. Sim. A sedação, ela varia muito de pessoa para pessoa. Existe uma dose definida? Não, não tem. Né? Existe mais ou menos uma dose que a gente faz aí, 5 mg de midazolam, 50 de fentanil, a gente consegue fazer exame da maioria das pessoas. Mas tem pessoas que precisam de 3 vezes mais. Então, pacientes que usam medicamentos controlados, pacientes que são etilistas importantes, eles são muito mais resistentes à sedação. Os pacientes mais jovens, quanto mais jovem, mais resistente. Então, a dose que eu faço numa criança, às vezes, é bem maior que a que eu faço no adulto. Quanto mais idoso, mais sensível ele é à sedação. Então, o idoso ele é mais sensível à sedação, ele demora um pouco mais para ser sedado e demora muito mais para recuperar. O paciente jovem, ele seda com uma dose maior, mas ele seda mais rápido e acorda mais rápido também. Então, esse tempo de recuperação é variável. A gente pede para as pessoas que fazem esses procedimentos para ficar pelo menos 8 horas sem nenhuma atividade de risco, né? E o risco que eu digo não é só risco de acidente, é risco de acidente de negócios. A gente já tem pacientes aí que saíram da clínica e foram para a loja, fizeram compras e depois não lembravam que tinham comprado, gastaram o cartão de crédito e criaram alguns transtornos, né? E a gente lembra também que esses pacientes, depois de 15, 20 minutos, que eles já estão andando, conversando, a gente libera para casa. Mas existe um efeito residual do sedativo. Sim. A gente pede para ficar recluso lá de pelo menos 6 a 8 horas. Porque às vezes o acompanhante leva para casa e em casa abandona o paciente em casa. Aí ele pega a chave do carro, sai e apronta. Sim, é bem importante a gente falar isso, porque as pessoas têm um pouco de preconceito porque escuta, né? Escuta, aconteceu isso com meu vizinho e etc. E não é bem assim. E uma coisa muito interessante que você disse foi algumas dicas e algumas sugestões e o protocolo de vocês e como deve ser feito depois. Esse tipo de coisa que nós estamos falando, provavelmente você deve falar. Mas como a gente, às vezes, tem pessoa que não sabe, né? Que tem que ficar, que tem que depois descansar. Eu fiz a minha sem sedação. E me lembro que eu voltei, trabalhei um pouquinho e depois fui descansar. Um procedimento extremamente simples. A minha era mesmo de prevenção, não teve nada demais. Mas a gente sabe que a sedação é um pouquinho mais chata. E as histórias são cômicas, mas pode ser trágica, né? Para a gente concluir a endoscopia, você falou, e nem era o foco quando... inicialmente até te chamei, mas você falou sobre o CPRE que você faz. Eu queria falar um pouquinho mais a respeito do CPRE, dar um pouco mais de atenção e queria que você me falasse a respeito, queria que você falasse o que é para as pessoas, qual a indicação, e queria que você falasse se você faz biópsia,
E também, para fazer CPRE, o que você teve que fazer? Se foi só a técnica ou você teve que comprar equipamento novo e etc? Sim. A CPRE exige equipamento novo, um equipamento definido para isso, que é o duodenoscópio. O duodenoscópio, o endoscópio convencional, ele tem uma visão frontal. Então, ele serve para você ter assim, um campo de visão muito grande. Ele serve para fazer exames. O duodenoscópio, ele serve para ver a papila. Só para isso. Eu não consigo fazer uma endoscopia, um outro exame com o duodenoscópio. Ele é específico para fazer CPRE. Então, a gente consegue fazer biópsia, sim, mas a visão dele é lateral. Você tem que ter um treino bem diferente, vamos dizer assim, uma precisão de movimento é muito delicada. Você tem que posicionar de frente para a papila. Você tem ideia, uma papila ela tem em torno ali de 4, 5 milímetros, 6 milímetros de média, é isso aí. Você tem que achar esse orifício da papila que está em torno aí de ele fechado ali 2, 3 milímetros. Então é tudo muito pequeno. Você tem que posicionar o aparelho, achar esse orifício, conseguir canular, passar um catéter por dentro dessa papila. Depois você pode abrir essa papila ou dilatar essa papila para trabalhar dentro do canal do fígado. Para vocês terem ideia, o canal do fígado, normalmente ele tem em torno de 6 milímetros, meio centímetro, e ele se posiciona lá no dorso, próximo da coluna. Quando ocorre uma obstrução desse canal, ele dilata um pouquinho, ele pode ir para 1 centímetro, 1,5 centímetros, né? E você precisa, de alguma forma, desobstruir esse canal. Antigamente, isso na época que eu estava na escola, na grande maioria das vezes, a gente fazia isso por cirurgia. Fiz muito essa cirurgia. Cirurgia de 6, 8 horas, trabalhosa. Você tinha que fazer uma grande incisão na parede abdominal, porque você tinha que ir até lá no fundo da barriga do paciente, achar esse canalzinho que vai de 6 a 1,5 centímetro, abrir esse canalzinho, explorá-lo, tirar os cálculos ou o fator que está obstruindo, depois colocava um dreno. Esse paciente ficava aí 14, 15, 20 dias com dreno, né? Então era tudo muito trabalhoso, um risco muito maior, ocorriam fístulas, vazamento, etc. Hoje você entra com o aparelho pela boca, vai lá no canalzinho do fígado, localiza ele, dilata ele, entra por dentro desse canal e remove o cálculo, a pedra ou o que estiver obstruindo. Se de repente for um tumor, você consegue fazer biópsia. E o melhor, você entra com outro cateterzinho, dá uma dilatadinha nesse fator que está obstruindo e coloca uma prótese. O que é essa prótese? Essa prótese é um outro caninho que você reveste esse caninho por dentro e permite a drenagem da bile. O fígado ele deixa de ficar obstruído. Então, você resolve o problema do paciente em um procedimento que muitas vezes você consegue fazer em 30, 40 minutos. Né? Às vezes demora. Eu já tive papilotomia aí, CPRE de durar 4 horas. Eu fiz uma ontem, eu gastei mais ou menos quase 2 horas, foi extremamente trabalhosa. Então, a gente depende muito de localização da lesão, de variação anatômica do duodeno. Às vezes você quer ancorar o aparelho. Então, tem um monte de dificuldades técnicas. Não é um procedimento fácil, mas é um procedimento que veio para resolver a vida do cirurgião e a vida do paciente. Era uma cirurgia que era uma cirurgia de alta complexidade, de alto risco, e passou para um risco muito pequeno, uma morbidade muito pequena, uma chance de complicação muito menor. Então, a CPRE ela revolucionou o tratamento das vias biliares. Pois é, eu chamei bem a atenção no CPRE. No fim, a gente fala um pouquinho dos avanços de maneira geral e do que eventualmente você faz de avanço, mas foi bom a gente já ter falado, porque isso eu acho que foi um grande avanço aqui, né, Zé? Com certeza. Isso aqui a gente tinha que até tempos atrás, e eu estou explorando um pouco mais, porque até tempos atrás a gente tinha que mandar embora, né, cara? Vai fazer em outro lugar, então... E poucos centros faziam, né? Exatamente, que fique registrado que nós temos aqui, o que eu acho uma coisa muito interessante, especial para a gente que mexe com esse tipo de paciente que precisa sair daqui o tempo todo. O objetivo é a gente dar tratamento de qualidade, ou seja, exame de qualidade, com conforto aqui dentro de Rondonópolis, né? Rondonópolis é uma cidade que não dá para ficar
saindo. Nós temos tanta coisa aqui, uma cidade tão próspera, né, cara? Você vê quantos prédios tem nessa cidade, né? Eu acho que é inconcebível. Fico muito feliz, viu, Zé, da gente estar tendo essa conversa direcionada à CPRE. E aí, então, para as pessoas saberem, é a colangiopancreata, não é? Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. É um Exatamente. palavrão. É disso que a gente está falando, viu, pessoal? Se o médico pedir esse tipo de exame, então é desse exame que nós estamos falando, da CPRE. Para a gente progredir um pouco mais, evoluir um pouco mais a nossa conversa, vamos falar um pouco sobre a endoscopia. Eu acho que a colonoscopia, eu acho que a endoscopia nós falamos bastante. Falamos a indicação, e nos tipos da endoscopia, falamos inclusive da idade, você falou que seria interessante fazer próximo dos 50. Vamos falar um pouco sobre a colonoscopia. A colonoscopia, as pessoas já têm um pouco mais de preconceito, mas veja uma coisa, né? O que a gente tinha antigamente, né? A gente tinha o sangue oculto nas fezes, a gente tinha lá raio-x contrastado, né, Zé? E o enema, né, a gente fazia, né? E você via, por exemplo, tem aquela imagem característica que é a de ampulheta, né? Você via quando o tumor já estava bem avançado, né? Você não conseguia identificar pólipos, você não conseguia ver um tumor inicial, muito menos a pessoa ia ter chance, por exemplo, de fazer um tratamento preventivo com ressecção ou fazer uma mucosectomia, por exemplo, você tirar um tumor que está só lá na mucosa e às vezes a pessoa se resolve e não precisa ir para a cirurgia. Então, queria que você falasse um pouco da endoscopia e da indicação. E se você já quiser ir falando, fique à vontade. E lembrando daquela história, inclusive, do sangramento, né? Porque muita gente te procura quando já está sangrando, né? Então, veja bem, a colonoscopia, o advento da colonoscopia veio exatamente, eu atribuo isso a dois fatores. Primeiro, ao aumento da incidência do câncer de cólon. A gente sabe que nos últimos anos, o câncer de cólon, ele passou de 5ª posição para a 2ª posição, tanto no homem quanto na mulher. Culpa da nossa alimentação também, né, Zé? Culpa da nossa também, alimentação. não só, mas também. Mas eu acho que é um fator preponderante. Na mulher, hoje, o câncer de colo só perde pro câncer de mama, né? É isso aí. Ele que é a autoridade no assunto. Não, sim, o E câncer no de mama homem ainda só é o perde primeiro. pro câncer de próstata. Próstata é o primeiro tá? ainda. Então, esse foi um dos motivos em que levou com que a colonoscopia passasse a haver uma necessidade de fazer de uma forma preventiva. E outra coisa foi a facilidade e a evolução dos equipamentos. Né? Os equipamentos de colonoscopias hoje fazem mágica. A inteligência artificial já chegou nos exames de endoscopias. Né? Então, o nosso olho, por exemplo, ele é treinado para ter uma visão focal e central. A gente tem uma visão periférica, mas não tem uma precisão da visão periférica. Então, esse é um dos alertas que a gente recebe dos veteranos de endoscopia, e eu que estou passando a alertar, quando a gente vai fazer os exames, em ter uma certa preocupação com a visão lateral, né? Porque o cólon ele é longo, o cólon ele dá de 1,5 m a 2 metros, e o nosso aparelho ele aumenta, você trabalha com a imagem aumentada em no mínimo 20 vezes. Imagina isso esticado, é muita superfície para você examinar. Então, se você vir examinando e tendo uma visão só central, você corre o risco de passar lesões na periferia. É aí que entra a inteligência artificial. A inteligência artificial hoje, ela consegue, na colonoscopia, detectar a lesão periférica. Legal. Às vezes uma lesão que você passou batida, ela te mostra um pontinho vermelho, um sinal, ó, ali tem uma lesão. Tá? Então, isso é só o início. Eu acredito que o avanço da inteligência artificial em todas as áreas, mas na área da endoscopia já começou e vai ser muito rápida. Então, foi bom você falar, porque há alguns anos atrás eu li que existia, sim, a precisão da colonoscopia, por exemplo, era de 85%. Eu não sei se isso você tinha 15% eventualmente de parte do intestino, você não conseguia, às vezes te passava uma outra lesão. E aí você está falando da inteligência artificial, que estava vendo também na mamografia, por exemplo, que eles falam que a inteligência artificial diminui em 40% a chance de erro, entendeu? Talvez talvez não. A inteligência artificial é uma situação como a internet, não tem mais volta, né? Com certeza. Daí para diante e a gente só vai progredir nesse sentido, né? Essa chance de erro, vamos dizer assim,
não seria um erro, de não precisão da colonoscopia ainda é em torno de 15. Isso depende muito do examinador. Depende um pouco do equipamento, Do mas os preparo, equipamentos né? depende do preparo. Preparo, é. E nós lá na clínica, nós somos assim bastante chatos com o preparo. Os pacientes que vão fazer colonoscopia, eles não chegam na nossa clínica e vão direto para a sala de exame. Eles vão evacuar pelo menos uma vez lá na clínica. Nós vamos examinar as fezes do paciente, a evacuação dele, para ver se realmente o preparo está adequado. Se não estiver adequado, a gente vai administrar para o paciente uma complementação do preparo na clínica até ele ficar num ponto que a gente acha que é o ideal para fazer o exame, né? Porque não tem, imagina isso, os nossos aparelhos hoje, nosso equipamento, consegue detectar lesão com 1, 2 milímetros. É a cabecinha de um alfinete. Se você usar magnificação, você tem equipamento hoje que aumenta a imagem até 290 vezes. Nós temos equipamento de endoscopia que você consegue ver a hemácia passando dentro do capilar. É uma coisa absurda. Como você vai conseguir fazer isso em um cólon sujo, um cólon com resíduo? E a população, infelizmente, eles não prestam muito atenção no preparo. A gente tem uma cartilinha, umas folhas orientando o preparo, muitos não leem, muitos acham que pode comer na véspera, e isso faz com que teu exame seja menos preciso no diagnóstico, né? Às vezes, uma lesão minúscula, você está perdendo tempo, está fazendo um preparo, e está perdendo a chance de fazer o diagnóstico daquela lesãozinha minúscula que está ali. Mas a colonoscopia, como todo exame, ele não é 100% e tem as suas limitações. E as maiores limitações da colonoscopia hoje, quando o paciente faz o preparo adequado, mesmo quando o médico é um bom examinador, são algumas áreas atrás de pregas, atrás de dobras, em que você se vê impossibilitado do aparelho fisicamente fazer o contorno para enxergar naquela região. Então, tem algumas áreas do cólon que ficam cegas mesmo, você não consegue atingi-las, né? Daí a necessidade também de se fazer o exame periodicamente. Eu ia dizer isso, em Né? especial quando você Por tiver quê? achado alguma coisa, Exato. né? Uma lesão de 2, 3 milímetros, ela consegue esconder de você. Uma lesão de meio centímetro acima, ela não consegue esconder de você. Mesmo que ela esteja atrás de uma prega, ela vai aparecer, nem que for a pontinha, e se você tiver uma visão atenta, você vai enxergá-la, né? Zé, eu ia te perguntar também a respeito do preparo, né? Porque o que a gente escuta, esse até início dessa conversa a respeito da colonoscopia, eu acho que ficou muito claro para as pessoas que estão escutando a gente a importância da realização, e depois nós vamos falar, inclusive, de frequência. Nós falamos das lesões, as lesões geralmente são pólipos. Sim, nós falamos que você falou do aumento que teve da incidência, e aumentou muito por causa da alimentação. Existem aquelas pessoas com histórico familiar de pólipo, etc. E existem aquelas síndromes, como a gente sabe, né? Eu tive alguns casos graves aqui de FAP, etc., mas que não vem ao caso nessa conversa, mas que os pólipos, os pólipos que são mais comuns que a gente vê, é uma coisa que são lesões detectáveis e ressecáveis pela colonoscopia. Então a importância, a gente já percebeu que ela é extremamente importante. O problema da colonoscopia, que é diferente da endoscopia, talvez seja um pouco do preconceito, né? Porque é um exame feito pelo ânus e as pessoas têm um certo preconceito. E não só isso. O que as pessoas falam também, na prática aqui, eu não vi nada para fazer, mas o preparo eu sofri. E tempos atrás, queria te provocar um pouco a respeito disso. Tempos atrás, teve uma pessoa que veio até no consultório e falou: eu fazia sempre de um jeito, agora o doutor mudou o preparo, estou fazendo assim, foi ótimo, foi agora. Ela ainda falou assim: eu acho que agora eu achei o jeito de fazer, porque os nossos pacientes, você bem sabe, você falou periodicamente, eles fazem de maneira periódica, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito do preparo. Você já falou da importância que você vê até as fezes, mas a respeito do preparo, e em especial como é feito, porque vocês dão o preparo lá, tem que tomar em casa e etc. Existem vários preparos. O mais efetivo, o que dá assim, uma limpeza mais rápida, uma resolução mais rápida, ainda é o velho manitol, né? E algumas pessoas têm muita intolerância ao manitol. Por que a gente prefere o manitol? Porque é o que nos dá melhor resultado na limpeza. Ele limpa mais rápido.
Mas as pessoas que têm uma intolerância ao mannitol, existem outros preparos, pelo menos uns 3 preparos diferentes que a gente diversifica. Então, às vezes também, o paciente, é comum hoje você ver paciente que já fez colonoscopia 5, 6 vezes, que precisa desse segmento, porque tem uma história marcante na família. Hoje, paciente com mais de 50 anos, teve história familiar, parente direto, ó, foi meu pai ou foi meu irmão. Eu recomendo, se você puder, faça a colonoscopia anual. Né? Faz a colonoscopia, é o melhor para você. A colonoscopia vai evitar que você tenha um câncer? Não. A colonoscopia, ela vai fazer um diagnóstico precoce se você tiver o câncer. Isso. E muitas vezes vai te possibilitar uma ressecção endoscópica hoje. Sim, exatamente. Né? Até alguns anos atrás, eu dizia para os meus pacientes, olha, a vantagem da gente descobrir o câncer no início, dizendo do câncer de colo, é que eu vou te operar. Eu vou tirar um pedaço do teu intestino e não vai ter o risco de ter metástases fora do intestino. Isso. Eu já mudei a conversa. Olha, se você tiver um carcinoma in situ hoje, uma fase inicial, eu posso fazer em você uma ressecção submucosa. Eu posso fazer em você uma cirurgia pela própria colonoscopia. E você não vai ser nem operado com corte na barriga e etc. E eu tenho vários casos que você fez e eu faço segmento. Exato. Exatamente. Depois a gente faz um segmento e olha, a recidiva é extremamente baixa. Como você disse, quando você faz casos selecionados com critério. Sim. Eu cheguei a ressecar um tumor de um parente de um colega nosso, de uma idade já muito avançada, né? E que, no caso, ele tinha até indicação de cirurgia. Mas devido à idade avançada, à cardiopatia, eu falei, não, vou fazer uma ressecção endoscópica. E até brinquei com o colega. E provavelmente o seu parente ele vai morrer de outra coisa. Esse tumor, até ele recidivar e se tornar avançado para dar problema, vai levar muitos anos. Sim. E realmente esse senhor ainda viveu mais 3 anos, morreu de um infarto e sem queixa nenhuma do intestino. Né? Então, a gente, assim, tendo bastante critério, há lesões que você pode ressecar pela colonoscopia e não haver necessidade de cirurgia. Recentemente peguei um outro caso, uma senhora que veio encaminhada de fora e veio me encaminhada com lesão de reto, displasia de alto grau, uma lesão grande, né? E para cirurgia, para ir para cirurgia. E eu avaliei, repeti a colonoscopia dela e falei, não, eu consigo tirar isso aqui pela colonoscopia. Essa dona já está em segmento há 1 ano, sem nenhum sinal de recidiva. É uma grande qualidade de vida acaba dando, né? Você evita passar por tanta... E outra coisa, lógico, a cirurgia você vai quando não tem. A morbidade, né, cara? Você tira a pessoa desse tipo de situação, que é aí que tá eu acho que é aí que tá o grande brilho desse tipo de procedimento, né? Você faz com que essas pessoas de idade, elas tenham muito menos risco, né? Uhum. Meu pai tem 81 anos, né? Então a gente sabe que cada vez, minha mãe com quase 80, você deve ter isso também, tem na sua família, a gente sabe que cada vez que a gente pede um procedimento ou pensa em cirurgia, o negócio é tirar da mesa, porque sempre pode dar um outro problema em que pese que que tem bastante saúde, né? Zé, quando a gente faz a colonoscopia, a gente, na maior parte das vezes, só para as pessoas... Agora essa vai ser, vou te perguntar para as pessoas que estão escutando mesmo, para o leigo, né? Na maior parte das vezes você espera achar algumas coisas, né? Então, um tumor, a gente espera que não tenha nada, mas você espera achar um tumor. A gente espera achar um pólipo. Ou a gente acha um divertículo, por exemplo, que são os mais comuns. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco a respeito deles. O tumor a gente sabe que é extremamente ruim, estamos falando aqui, mas o pólipo e o divertículo, né? Nem todo pólipo é maligno. Aliás, a maior parte, a grande maioria dos pólipos não são. E existe aquela história de o fulano tem divertículo. Nossa, mas o Beltrano morreu de divertículo. Não, ele morreu de outra coisa. Talvez uma diverticulite, uma perfuração de um divertículo e etc. Queria que você falasse um pouco a respeito disso, que são achados frequentes na colonoscopia, né? Só um detalhe que eu acho importante, eu vou voltar a frisar aqui, certo. Do preparo de cólon, muito bem. É a ingesta de frutas, né? Então, na gastroenterologia, a gente mesmo orienta para os pacientes que, para quem tem intestino preso, comer muita fibra, comer muita fruta, isso não serve quando você vai fazer uma colonoscopia. Quando você for fazer uma colonoscopia, a não ser que você vai marcar para daqui 1 mês ou 2 meses,
se eu for marcar uma colonoscopia para os próximos 15 dias, eu já oriento, interrompa o consumo de fibras, sementes, grãos, frutas, verduras, legumes, tudo que tiver muita fibra, principalmente sementes. Rapaz, eu não tinha ideia do quanto o povo em Rondonópolis come uva. O mais comum da gente encontrar na colonoscopia são as sementinhas da uva. Elas entram no canal, entopem, e por vezes você tem que tirar o aparelho para desentupir o canal de insuflação, de aspiração, para depois voltar com o aparelho e prosseguir o exame. Então isso atrapalha demais, né? Os bagaços, por exemplo, o bagaço de laranja, eles cobrem áreas que você não tem como sugar com o aparelho. Eles são grandes. Aquela área ela fica sem examinar. Sem exame, né? exato. Então, é só uma orientação. Leia com cuidado o preparo, né? E pare com a ingesta de frutas, verduras, fibras antes da realização do exame. Isso é importante para a qualidade do seu exame. Esse tipo de coisa não vai achar, esse tipo de informação não vai achar em outro lugar, não, né? Essa é a prática, né? Pode usar os sucos de frutas, desde que você coe o suco, né? Retira as fibras, tá? Tanto a endoscopia quanto a colonoscopia, a gente está falando aqui das doenças neoplásicas, dos cânceres, mas eles são usados hoje para o diagnóstico de uma vasta gama de doenças, né? A colonoscopia em particular, o mais comum a gente encontrar é a diverticulose colônica, ou a doença diverticular. São pequenas saculações que vão aparecendo na parede do intestino. Essa é uma doença de cunho familiar, herdado, geralmente aparece após os 40 anos, e como eu digo para os pacientes, fica igual o cabelo branco, só aumenta com a idade, né? A tendência é só aumentar. Verdade. Você tem ideia? Metade da população que chegar aos 60 anos, 50%, vai ter doença diverticular, né? Muitas vão viver uma vida inteira, vão morrer de outra coisa e não vão nem saber que tinham, né? Mas em outras elas podem dar complicação. A diverticulite é a mais conhecida porque é a que dá mais problema. Você pode ter uma diverticulite desde uma forma leve até forma extremamente severa, né, que necessite de cirurgias, de colocar bolsinha, etc. Né? E outra complicação comum da doença diverticular são sangramentos intestinais, que às vezes levam até a ter que fazer cirurgia também. Né? Mas é uma doença comum, não tem como evitar. Ela tem característica hereditária, genética, não tem como você fazer nada. Uma das coisas que piora a evolução é o intestino preso, então você corrigir a tua alimentação, mais fibras, mais verduras, mais legumes, mais frutas, isso ajuda a retardar o desenvolvimento da doença. Mas a doença é hereditária. Felizmente, a doença diverticular não aumenta o risco de câncer. A chance de câncer em uma pessoa que tem doença diverticular é a mesma de uma que não tem. Muito bem. Né? Fora as doenças diverticulares, as lesões, os pólipos. São os mais comuns, né? E hoje, vamos dizer assim, os colonoscopistas, eles estão deixando de colocar a denominação pólipo. Estão colocando muito hoje lesão espraiada, ou lesão elevada, ou lesão plana elevada. Isso já está saindo nos laudos e confunde muito a cabeça dos pacientes. Então, todas essas lesões, a grosso modo, eu vou dizer para vocês o seguinte, é como se fossem pequenos brotos que aparecem no intestino. E eu digo no meu consultório também, o homem não nasceu para ter broto. Onde aparecer um broto, tira. Tira, é isso aí. Entendeu? Então, essas lesões, elas podem ser lesões pré-cancerígenas. Nem todas são. Os pólipos, eles têm raça. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um cachorro, eu tenho um cachorrinho de madame, tem perigo nenhum, mas eu tenho um pitbull que é de alta periculosidade. Então os pólipos também têm a sua classificação. Tem um pólipozinho lá, um pólipozinho hiperplásico, um pólipo inflamatório, Isso. não tem... Sem problema. Não tem problema. Mas quando eu falo adenoma, opa, esse já é uma lesãozinha brava, né? Aí vem os graus de displasias, vamos dizer assim, o treinamento que esse adenoma já teve. Então a coisa vai se tornando mais séria. Né? Então, são essas lesões que a gente busca. E toda vez que acha, tem que tirar. Sim. E é aí que a gente consegue a prevenção do câncer. Se você faz a detecção dessas lesões antes delas se diferenciarem para o câncer, porque existe tipo de adenomas que a gente sabe que aquela raça de adenoma, para ela se tornar um câncer, é questão de tempo. Mas, doutor, quanto tempo leva para ela se tornar um câncer? Varia muito da tua genética, da genética do tumor,
Mas é demorado. O câncer de colo dificilmente ele é muito rápido. Geralmente 3, 5, 6 anos. É demorado. Então isso te propicia um tempo razoável para que você faça o exame, programa, vai lá, faz a tua ressecção e você se livrou de um câncer de intestino. Exato, esse é o De pensamento, uma futura exatamente. cirurgia, de uma futura quimioterapia, de uma futura Transtorno. radioterapia, de um monte de Transtorno, trauma, né? É por isso que o exame está se popularizando. Hoje as pessoas perderam já o medo de fazer colonoscopia. E o preconceito também, de certa maneira, estão Exato. perdendo. E perderam. Olha, são poucos hoje que chegam tem, né? que tem algum receio. A maioria chega Tranquilo. e muitos. É comum no consultório hoje o paciente chegar e falar, doutor, eu vim para fazer a minha colonoscopia. Né? Às vezes porque um amigo teve um câncer de intestino ou porque alguém na família já achou um pólipo, né? E hoje já... E é importante a consciência também dos colegas que atuam em áreas próximas da nossa, por exemplo, ginecologistas. Eu quero parabenizar aqui muitos ginecologistas da nossa cidade que já incorporaram nos exames de rotina dos pacientes, das pacientes deles, o exame de colonoscopia, né? Então, eu acho que principalmente os médicos que trabalham na região abdominal têm que ter essa consciência. E o protocolo? O protocolo para colonoscopia hoje já existe, né? Por protocolo, os pacientes acima de 50 anos, todo paciente acima de 50 anos deveria fazer uma colonoscopia. Mas esse protocolo hoje é consenso entre os médicos? Não. Esse protocolo hoje vai cair em breve, né? Por quê? O câncer de cólon, além dele aumentar em número, ele regrediu, ou melhor, ele progrediu na baixa idade. Hoje, o número de cânceres de intestino nos pacientes entre 30 e 40 anos Exatamente. aumentou pra caramba. É o que a gente pega. Essa semana pegando de 40 e pouquinho. Eu já operei pacientes entre 20 e 30 anos, na faixa de 25, 26, e sem história familiar. Porque existe aqueles pacientes que têm um histórico familiar, história de pólipos, etc., a história familiar da adenomatose. Não. Cânceres aleatórios em pacientes com menos de 30 anos. Tem que fazer o perfil, investigar a genética, etc. Mas não deu nada. Era o sorteado, né? Então, tá baixando a idade dos cânceres de intestino. Na nossa clínica hoje, eu recomendo pacientes acima dos 40 anos já fazer a primeira colonoscopia. E com histórico familiar baixa, Zé, ou não? Mantém, né? História de câncer na família. Sim. Não estou dizendo assim, ó, por exemplo, se tiver, por exemplo, a FAP, por exemplo, que é a adenomatose, daí não. Aí você já vai fazer. Não estou falando isso, mas estou falando no geralzão, né? Aquele histórico familiar de que teve um pai com câncer. A gente recomenda hoje que você faça, que os pacientes que devem fazer a colonoscopia, eles são aqueles pacientes que têm uma idade pelo menos 10 anos antes, tem que começar 10 anos antes da idade daquele parente que teve o câncer. Certo. Por exemplo, se eu tiver alguém na minha família que teve o câncer com 40, eu devo começar com 30. 10 anos antes. É a recomendação. Agora, se você tem essas histórias de doença genética na família... É diferente. Aí não tem. Não, é que felizmente é um pouco mais raro, né? É mais raro. Né? Mas a gente já pegou pacientes aí, por exemplo, com adenomas de colo, com 12, 13 anos. Eu tive, na época que fazia SUS, a gente teve uma história familiar dessa que foi catastrófica. Quem não fez a colectomia morreu, cara. Foi uma coisa assim, triste. E pessoas jovens, entendeu? Conheço a história, fui eu que fiz o diagnóstico. Eu acho que você sabe, né? E não era daqui, se não me engano, era de Campo Verde esse pessoal. Então, eu lembro do nome dela, eu lembro do nome. Se eu lembrar, ela chamava Ruth ainda. E são pessoas que tiveram aquele histórico genético na família, aquela história familiar, tiveram aquela síndrome genética na família. O que, felizmente, é um pouco mais raro. Por isso que a gente está falando do mais frequente aqui, né? Que são o histórico de ter tido uma mãe, ou um pai, avô e etc. E eu concordo. A gente sempre tem que pensar o seguinte na medicina, você tem que sempre pecar pelo excesso, né? É assim que a gente... Quando a colonoscopia era um exame assim, tido como altamente sofisticado, de difícil acesso, um custo muito caro, então havia uma certa restrição na colonoscopia por essas dificuldades.
mas com a facilidade que existe hoje. Inclusive com o sistema público propiciando, Exatamente. graças a Deus, a realização desses exames. Não tem Então, porquê não fazer. não tem porquê a gente fazer colonoscopia só em casos É, sintomáticos, que já há uma suspeita. exato. Né? Eu acho que nós temos, e a população mesmo está convencida disso, da prevenção. Exatamente. Caminhar de uma forma preventiva. Zé, para a gente já ir caminhando para o final, deixa eu fazer uma pergunta aqui que a gente conversou anteriormente a respeito da biópsia. Você me chamou a Sim. atenção nisso, né? Porque quando a pessoa vai lá fazer a endoscopia ou até ou a colonoscopia, eventualmente você faz uma biópsia. Então você me chamou a atenção nisso, na importância de saber que não é só em caso de suspeita de câncer que faz a biópsia, né? Eu quero fazer 2 comentários aqui. Um é endereçado à população normal e outro aos colegas médicos, né? A população é o seguinte: biópsia não significa nada grave. Então, existe um estigma em torno da palavra Isso. biópsia. Quando o paciente sabe que o doutor fez uma biópsia no meu exame, o doutor está suspeitando que eu estou com câncer. Não tem nada a ver. A biópsia hoje ela é realizada por um monte de coisas. E é raro um exame hoje, principalmente os exames de endoscopia, praticamente 100% sai com biópsia, por causa da pesquisa do H. pylori. Sim, verdade. Então, hoje você faz biópsia para pesquisar um monte de doenças que não tem nada a ver com câncer, né? Então, são várias. E daí vai o meu alerta também para os colegas, porque é comum um colega suspeitar de algum problema e pedir, eu quero uma endoscopia com biópsia. Olha, numa endoscopia eu posso fazer biópsia do esôfago, eu posso fazer biópsia do estômago, das 3 porções do estômago, que tem resultados diferentes, do segunda, terceira, quarta porção do adenal, entendeu? Então, assim, eu vou fazer biópsia de onde? Então, é importante que os colegas nos digam, principalmente, por exemplo, esofagite eosinofílica. É uma doença alérgica que acomete o esôfago e que dá dificuldade para engolir. Há médicos que querem biópsia do esôfago e coloca com precisão. Não, eu quero que você faça 6 biópsias do esôfago dessa forma. Ótimo, nós precisamos disso. Tem médicos que prescrevem, eu quero biópsia do esôfago, eu quero do estômago, eu quero do duodeno, que é outra forma de pesquisar esofagite eosinofílica, né? Existe aqueles pacientes que não têm indicação e vêm, porque está padronizado no computador do colega, endoscopia com biópsia. Eu examino o paciente e eu não vejo nenhum motivo e nada para eu fazer a biópsia. Então eu vou fazer uma biópsia que, apesar de ser um procedimento bem simples, mas pode sangrar, né? Pode causar um desconforto. Sim, E vai ter um custo para o paciente, né? Aí eu vou fazer uma biópsia de algo com uma endoscopia normal. E o colega não me colocou uma justificativa. Aí eu não faço a biópsia. Aí o paciente volta na clínica puto da vida porque eu quero a biópsia. Estava escrito. Estava escrito, exato. Então é importante essa conversa do solicitante ou colocar assim, eu quero uma biópsia de tal lugar, de preferência tantos fragmentos, porque a minha hipótese é essa, vai me ajudar muito e eu vou entender por que você quer a biópsia, né? Ou uma biópsia se necessário, e essa a gente faz. Então é lógico que se houver uma lesão suspeita, eu vou biopsiar independente do pedido do médico. Né? Isso aí é rotina em todo exame de endoscopia. E volto a frisar, biópsia não significa suspeita de câncer. Você faz a biópsia para pesquisar um monte de outras coisas além de câncer. Exatamente. Zé, deixa eu só aproveitar, para a gente finalizar, deixa eu só aproveitar um pouco mais aí de você, é o seguinte, nós falamos da endoscopia, que cobre o esôfago, estômago, duodeno. Nós falamos da colonoscopia, que cobre o intestino grosso, e queria que você falasse se tem alguma coisa a respeito do intestino delgado aí, que a gente escuta falar, como é que a coisa anda. Graças a Deus, o intestino delgado é uma parte do intestino que dá pouco problema. Muito pouco, e cara. Quando dá problema, na grande maioria não são problemas graves, né? É verdade. Imagina o seguinte. Tem toda a razão. Se a gente, da boca até o duodeno, a gente vai ter uma média aí de 50 centímetros. Que a gente consegue examinar. 50, 60 centímetros, você consegue descer com o endoscópio, na maioria das vezes, até a quarta porção do adenal. A gente não faz isso de rotina. De rotina, a gente vai até a segunda porção de adenal. Mas quando precisa, eu tenho um caso aqui, por exemplo, de um adenocarcinoma, esse paciente está vivo, de terceira porção do adenal.
né? Um paciente que tinha uma clínica de obstrução alta e não dava nada nos exames. E eu falei, vou descer com o endoscópio até onde conseguir. Na terceira porção, uma lesão estenosante e era um adenocarcinoma. Então, é possível. Na colonoscopia, de rotina, você caminha 20 centímetros do ilho terminal. Né? Para falar, o exame está bem feito, você anda 20 centímetros do ilho terminal. É o que a gente procura fazer em toda a colonoscopia. Mas fica no meio aí, em torno de 4 a 6 metros de intestino delgado. Verdade. Que nós não alcançamos por esses aparelhos. Então, existem 3 formas mais diretas de examinar isso aí. Uma é o velho exame contrastado, um exame radiológico, que nos dá muito pouca precisão, então é muito pouco utilizado. O outro é a cápsula endoscópica. A cápsula endoscópica nós não fazemos aqui em Rondonópolis porque não compensa. Funciona? Funciona. Qual é o grande problema da cápsula endoscópica? É que eu vejo a imagem, se eu detectar o problema, eu não tenho como fazer biópsia. Eu só tenho um diagnóstico da imagem. Sim. E outra coisa, fica muito difícil eu localizar essa lesão se eu vou para uma cirurgia. Exatamente. Eu não tenho ideia, não adianta, não tenho ideia de onde aquela lesão vai estar. Eu só sei que ela existe. Isso. Né? Então a cápsula hoje, ela é boa para fazer diagnóstico de doença inflamatória quando não complicada, porque se tiver estenose, suspeita de estenose, ela já está contraindicada. E o outro exame é a enteroscopia. O que é a enteroscopia? O enteroscópio é um parente do endoscópio, só que muito mais longo. Seria um endoscópio bem longo, que ele tem um duplo balão e ele usa a velha manobra da lagarta para andar. Você progride um pouquinho e insufla um balão para ancorar. Aí você retifica o aparelho, insufla outro balão e vai... assim, é meio difícil explicar essa técnica. Mas ele vai, como se fosse uma largata andando. Sim, né? Exatamente, ela vai andando de pedaços em pedaços. Precisa de estar em centro cirúrgico com anestesia geral, né? E é um exame que demora aí de 4 a 6 horas. É um exame demorado, porque o intestino é longo. Então você faz parte do intestino por cima, vai até mais ou menos metade, o que você conseguir ir, e depois você entra como se fosse uma colonoscopia pelo reto e faz a outra metade do delgado. Esse exame poucos centros no Brasil fazem, até porque não existe uma grande demanda. Não tem grande demanda. Como eu disse, as doenças do intestino delgado, elas são poucas que precisam desse exame. Então, é muito tempo para você investir numa capacitação para fazer esse exame. Equipamento é extremamente caro, o exame é extremamente demorado e você não tem demanda para isso. Não tem mesmo. Então, esse é um dos casos em que tem poucos selecionados que fazem bem e quando você precisa, você orienta para fazer nesse centro. Vai até lá, né? Exatamente. Você tem toda a razão. Felizmente, o intestino delgado é bem mais tranquilo. Às vezes você acha um neuroendócrino. O último que eu peguei aqui de intestino delgado foi uma obstrução por leiomiosarcoma. E você sabe como surgiu lá? Porque ela tinha sido tratada quando era criança de um linfoma, ela foi irradiada. E pegou a área irradiada. E depois, com o tempo, ela desenvolveu esse leiomiosarcoma, provavelmente vindo disso, porque era uma coisa que é muito raro. Eu mesmo vi só esse caso. Que, graças a Deus, tratamos e ela tá muito bem. E quando você tem lesões maiores do delgado, aí, principalmente uma enteroressonância ou uma enterotomografia, pode detectar essa lesão. Sim, um pouquinho. Entendeu? Exatamente. Pode detectar essa lesão e te proporciona, às vezes, uma segunda visualização numa videolaparoscopia. Você vai lá, tem mais ou menos ideia de onde está essa lesão, por videolaparoscopia você vai lá e te possibilita em lesões maiores, né? Exato. Que não são no lumen do intestino. Zé, se deixar, a gente acho que fala aqui a noite inteira, né, cara? Te agradeço muito, mas antes da gente finalizar, eu tinha até deixado um tópico para os avanços, mas nós fomos falando dos avanços que existem aqui na nossa conversa, né? Eu queria deixar em considerações finais, que a gente sempre abre assim, se por acaso ficou alguma coisa para trás e você quiser falar, se você faz algum outro exame ou tem algum outro avanço, algum equipamento que você comprou que a gente não falou aqui, então fique à vontade de falar, né? Então vou abrir um espaço aí para você fazer as considerações para a gente já caminhar para o final. Bom, a gente atua na área de cirurgias videolaparoscópicas, né? Também na área endoscópica, a gente já falou. E o que a gente faz também lá na nossa clínica são o estudo de motilidade do esôfago, né, que veio para ajudar muito no tratamento das doenças do refluxo.
né? Operar hoje, mexer com esôfago sem estudar motilidade é sempre um risco, né? E hoje a gente tem, eu comecei a fazer manometria e pegametria também, eu saí da faculdade, eu sei com gás todo, em 97. Então, eu sou um dos pioneiros em motilidade do aparelho digestivo no Brasil, né? E a gente começou na época a fazer uma pegametria simples, nós aprendemos a fazer isso em Belo Horizonte, com um pediatra lá, um professor amigo nosso. Depois nós passamos a fazer a manometria convencional, né, que durou muito tempo, e nos últimos anos aí, nos últimos 8, 10 anos, surgiu a manometria de alta resolução. Fantástica! A gente já faz aqui em Rondonópolis já há algum tempo, e tanto a manometria de alta resolução, como a impedância-pegametria. A impedância-pegametria, ela veio para complementar a pegametria. A pegametria você vê refluxo ácido. A impedância-pegametria você vai ver refluxo ácido e refluxo alcalino. Porque você pode ter refluxo que não seja ácido. A manometria de alta resolução, ela assim, a forma de fazer, a forma de avaliar, não tem nada a ver com a manometria convencional. Mas a precisão dela em estudar o funcionamento, a motilidade do esôfago, é muito mais precisa, né? E a gente tem essa tecnologia aqui em Rondonópolis, tanto a impedanciometria, a pegametria convencional, a manometria convencional e a manometria de alta resolução. Porque se tem a manometria de alta resolução, por que você ainda faz a manometria convencional, que vamos dizer assim, que é inferior? Porque, infelizmente, muitos convênios, a maioria dos convênios, só liberam o exame mais barato, que é a manometria convencional, né? É a mesma coisa que você tivesse uma frota de táxi e você ainda tem um velho Fusca e uma Ferrari, mas você só tem direito à passagem no velho Fusca. Entendeu? Porque é mais barato. Infelizmente é isso, né? Então, foi bom e eu sempre deixo esse final para que se tem alguma coisa que a gente não falou, porque a sua formação é ampla, né, cara? E eu restringi muito, né? Eu pus endoscopia e colonoscopia porque eu puxei a sardinha pro meu lado, né? Puxei aqui para a parte da oncologia mesmo. Obviamente, a gente podia ter falado de cirurgia de tumores, cirurgia de tumor de estômago, que você fez muito. Cirurgia de tumor de intestino, que você fez muita cirurgia aqui de tumor de intestino, não sei, você ainda deve estar fazendo hoje, né, Zé? Quando aparece, você faz. Então a gente teria uma gama de outras coisas para falar, mas eu entendo que você, obviamente, além de ser um grande cirurgião, como eu já disse, é referência na endoscopia e colonoscopia. Eu queria falar disso e, obviamente, é por isso que eu fui até você, porque você, de fato, é referência. Zé, eu te agradeço, viu, de estar aqui, foi um grande prazer. Costumo dizer que quando a gente conversa com os amigos aqui, a conversa passa e a gente nem vê, porque você vai falando dos casos, isso aqui vira igual mesa de bar, na verdade, né? E eu acho que a gente se cumpriu, na nossa conversa, a gente se cumpriu o que a gente se propôs aqui, porque passou muita informação legal para as pessoas. Então, quero te agradecer muito, tá? Muito mesmo. Estamos à disposição. O prazer é meu, é um grande prazer estar aqui contigo, meu colega. E fico honrado. É uma honra estar aqui. Fico muito feliz, José. E, pessoal, o Dr. Zé Soares, então, acho que a gente dispensa aqui apresentações até e a gente se estender um pouco mais, porque todo mundo conhece aqui na cidade. Obviamente, nós vamos deixar aí contato do Dr. Zé Soares aí nos nossos canais. Tanto no nosso canal do YouTube, como também no nosso canal do Instagram, aí do nosso canal do YouTube em especial, vai ter esse programa na íntegra lá da Oncoprime. E quero agradecer você que chegou até aqui com a gente. E também dizer que durante a semana, então, vai ter a íntegra a partir de sábado, que esse programa é exibido no sábado, vai ter a íntegra como sempre tem, e depois, durante a semana, a gente vai disponibilizar os cortes, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no nosso canal do Instagram, no da Oncoprime, do da Oncocast, e também na rede social, nos canais do Dr. José Soares, tá? Então, eu agradeço você, Gabriel, Zé Soares, a Ângela que está aqui assistindo, escutando aí toda a conversa com a gente, né? É assim mesmo, não tem jeito, né? Foi ótimo, né? Então eu agradeço a sua presença aqui, viu, Ângela? E quero dizer que no próxima semana a gente vai estar novamente no sábado aqui com outro tema muito importante aí, te trazendo conhecimento de qualidade. Um abraço, bom final de semana.